Hoje a gente vai fazer uma baita de uma mesa de air hockey. Esse aqui é o segundo vídeo da nossa última aula, da aula número 15 do Manual Maker. E se você tá triste porque tá acabando, não exatamente vai acabar, tá? Vai acabar nesse formato de curso. A gente tem um curso fechado agora com 15 aulas. Quem não sabe absolutamente nada do mundo Maker, se entrar nesse curso vai aprender um monte de eletrônica, Arduino, corte a laser, impressora 3D, um monte de coisa legal. E a partir de agora o que a gente quer fazer, ainda como Manual Maker, mas não mais como curso, é fazer um monte de projetos, que afinal de contas é isso que o Manual do Mundo é. Então fica tranquilo que o Manual Maker continua existindo, agora só com projetos. E se tiver alguma coisa que a gente precisa explicar, que seja mais parecido com uma aula, a gente explica dentro do próprio projeto, fechou? Mas hoje é o dia do nosso trabalho de conclusão de curso. Vamos fazer o último projeto e a gente escolheu uma coisa bem bacana, que eu acho que é muito empolgante, que é uma mesa de air hockey. A gente escolheu isso porque, além de ser muito legal, dá para usar muita coisa que a gente aprendeu no curso. Se você não sabe o que é uma mesa de air hockey, é uma espécie de futebol de botão, em que o botão fica flutuando em cima de um colchão de ar, e é muito legal porque ele anda muito rápido e você tem que fazer gol no vizinho. Bem simples. Por que a gente vai usar quase tudo que a gente aprendeu no curso? Esse aqui é o projeto, é uma senhora mesa, vai ter 1 metro por 60, então dá para jogar muito bem. Essa parte a gente vai usar tudo que aprendeu de marcenaria, vai ser de compensado, em cima vai uma chapa de MDF cheia de furinhos. Esses furinhos vão ter 2 milímetros de diâmetro, então é um furo bem pequenininho e vão ter muitos furos. Eles vão estar separados só por 20 milímetros um do outro, que é para subir muito ar por baixo. Embaixo aqui a gente vai colocar um ventilador e vai ser tudo fechado, então o ventilador vai empurrar o ar para sair por esses furinhos. A parte de marcenaria a gente vai usar aqui. Depois a gente vai ter um placar eletrônico, que a gente vai usar Arduino, vai ter que colocar sensores para perceber a hora que fez gol. Aqui a gente vai ter que montar um sistema de recolhimento dessa ficha, a hora que ela passar por aqui ela cai. Não sei se o nome disso é ficha exatamente, mas é aquela bolinha do jogo, tá? Quando ela cair aqui, o Arduino vai ter que detectar e marcar um ponto. Aqui atrás a gente vai ter que fazer um recolhimento cortado no laser para poder garantir que o sensor veja a hora que a ficha cair. Depois a gente também vai ter que imprimir as peças. Então essa fichinha, eu desenhei aqui os formatos dela, a gente vai ter que fazer na impressora 3D e também aquele negócio que vai na mão, em que você bate na ficha, também vai ser feito na impressora 3D. Vamos começar a cortar a madeira então. A gente vai usar um compensado de 20 milímetros de espessura, não porque ele é o melhor, mas é porque o que a gente tinha aqui, talvez 15 já fosse suficiente. E dessa vez eu não vou cortar com a tico-tico, eu vou cortar com essa serra circular usando uma guia. A vantagem disso aqui é que essa serra ela já corta de um jeito muito mais reto, não dá aquelas curvinhas da tico-tico, e com essa guia sai praticamente perfeito, não tem como você errar, vai ser um corte exatamente retinho. O que eu posso errar é no esquadro, então se eu não coloquei a 90 graus aqui, ele vai ficar retinho, mas não a 90 graus. Espero que eu tenha acertado. Olha só como não depende da minha mão. Eu posso tremer o que eu quiser, tentar mudar o rumo, que não tem jeito. A serra vai seguir o trilho e vai ficar super reto. Esse aqui vai ser o fundo do campo, são duas tábuas aqui de 60 por 40 ou 600 por 400. E essa aqui é a lateral, que tem 1 por 40 ou 1000 milímetros por 400 milímetros. Na verdade essa aqui é um pouco maior, né? Porque essa aqui já tem que contar que ela vai encaixar nessa. Então ela não tem 60, ela tem 64 centímetros, porque 2 centímetros são para a gente encaixar a tábua aqui do lado. Importante a gente aproveitar que está desmontado para já dar uma bela de uma lixada e abrir os buracos que vão servir de gol. Eles vão ter 20 centímetros de largura por 2 centímetros de altura, sendo que uma parte desse buraco vai ficar para baixo do campo. Eu já vou aproveitar também para fazer os apoios do tampo, né? Ou do campo. O campo é o tampo, onde vai estar tudo furadinho. Então o que acontece? Eu tenho uma moldura que eu estou fazendo aqui com compensado, eu preciso colar umas madeirinhas por dentro para na hora em que eu colocar o tampo ele se acomode em cima dessas madeirinhas. Para isso eu vou usar essa serra aqui, é uma serra de meia esquadria. Ela serve para fazer cortes muito precisos em ângulo, então eu consigo virar aqui ó, a base da serra e eu consigo colocar no ângulo que eu quiser. Tem umas marcações aqui, sem derrubar a tinta que estava atrás dela. Tem umas marcações de ângulo aqui, eu vou usar o 90 graus mesmo. Uma vantagem dessa serra, além de ela cortar tudo no esquadro, tudo certinho, é que ela é muito rápida. Como ela está presa aqui, é uma serra muito grande, você consegue ir cortando coisas sem parar e é muito mais seguro do que ter uma serra na sua mão, solta, que você pode derrubar no chão, passar em cima do dedo. Rapidinho.
juntar agora essa parte nessa, não é legal usar parafuso no compensado, a gente já viu lá na primeira aula do Manual Maker, então eu vou usar cavilhas, mas dessa vez cavilhas de verdade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar o espaço que a madeira vai ocupar aqui no encaixe, que é mais ou menos 2 centímetros. Depois eu faço uma linha bem no meio, que é onde vão as cavilhas, marco os pontos que vão ser furados. Na hora de furar tem um detalhe, a cavilha ela tem 3 centímetros de comprimento. Se eu furar totalmente as duas madeiras, 2 mais 2 vai dar 4, isso quer dizer que a cavilha vai ficar mais de um lado do que do outro. E eu não quero isso, eu também não quero que a cavilha apareça, então eu não quero varar a madeira. O que eu vou fazer? Vou fazer um furo de 1,5. Então eu usei aqui esse escariador, essa é uma broca escariadora, virei ao contrário o escariador, e ele vai servir como limitador. Se você não tiver escariador, você pode usar um pedaço de caneta, que a gente já usou aqui no Manual Maker, funciona bem também. Então esse furo vai até aqui no máximo. Agora que está furado, eu tenho um desafio. Eu preciso marcar nessa madeira os furos exatamente no mesmo ponto para encaixar. Na primeira vez que a gente usou cavilhas aqui, a gente fez aquele marcador de cavilha improvisado usando um alfinete. Agora eu já consegui comprar um marcador de cavilha, olha só como que é o bichinho. Essa parte de baixo vai no buraco, aí ele tem uma bordinha aqui que é para parar, para ele não descer no buraco, e uma ponta que é para marcar outra madeira. Esse aqui vai ser o nosso campo ou o nosso tampo. A gente já comprou um MDF cortado de 1x60 e ele também é um MDF revestido dos dois lados. Então ele é brilhante dos dois lados, muito bom para as coisas escorregarem em cima dele. Isso aqui não é caro, tá? É um pouquinho mais caro do que o MDF que não é revestido. E se você for fazer, você já compra com ele cortado para ficar bem certinho no tamanho. Lógico que a nossa caixa não ficou bem certinho no tamanho, ficou um pouco menor. Mas isso já foi de propósito, a gente já fez pensando que a caixa poderia ficar um pouco menor, porque a gente corrige essa peça aqui e aí ela vai encaixar. Ah, agora vai, tá entrando bem justinho, mas antes de colocar em cima eu preciso furar. Daria um trabalho absurdo se a gente fosse riscar com a régua e depois fazer cada furinho. Então eu vou fazer um guia aqui no laser com muitos furinhos e a gente vai furar em cima dessa tábua que já está furada. Não daria para a gente furar direto o nosso campo de hóquei no laser, porque ele é muito maior do que a área de corte do laser. Bora pro coração da coisa, que é o ventilador, ele que vai fazer tudo flutuar. A gente tinha 3 opções. A primeira coisa que a gente pensou era uma ventoinha de computador. Eu já vi alguns air hockeys que tem uma ventoinha bem grande embaixo. Mas a gente fez uns testes aqui no Manual do Mundo e viu que a ventoinha é fraca. Então a gente pensou, por que não usar um secador de cabelo? No livro do Manual do Mundo tem um air hockey pequenininho que a gente ensina a fazer com secador de cabelo. O problema é que a gente está fazendo uma máquina um pouco mais robusta. E aí o secador de cabelo, ele não é feito para ficar horas ligado. A gente pensou, por que não fazer com o ventilador? E descobrimos que esse ventilador de 30 centímetros de diâmetro, ele é um ventilador bem barato. E ele também é bem forte, provavelmente mais forte que o secador de cabelo e com certeza mais forte que a ventoinha. Então bora primeiro desmontar esse ventilador, depois dar um jeito de encaixar ele nessa madeira, que essa madeira vai ficar embaixo da nossa mesa. Então o ventilador vai ficar soprando de baixo para cima. Tirar uma foto aqui da conexão para depois não errar, né? Agora a gente só tem o miolo do ventilador e a ideia é a seguinte, fazer um buraco aqui no meio e aí a gente prende a grade do ventilador na borda do buraco. Eu vou marcar o centro da madeira, depois encaixar o ventilador, marcar com a lapiseira e depois fazer uma marcação 1 centímetro para dentro dessa circunferência que eu fiz. É ela que eu vou cortar. Eu já fiz 6 furos em volta, que é para eu passar essa fita Hellerman e prender a grade do ventilador. Olha que belezinha que ficou. Essa aqui é a parte de dentro. Vamos fazer um teste de vento, eu vou encaixar o ventilador embaixo da caixa, vedar com uma fita crepe. E agora a gente consegue perceber já um ventinho saindo. Uma coisa bem legal que eu não esperava é que é extremamente silencioso. Faz um vuuu de fundo, mas bem baixinho. A gente já imprimiu em 3D alguns discos aqui. Esse aqui tem 6 mm, esse daqui tem 8. A gente gostaria de usar o de 6, mas o de 6 está ficando muito denso. Vamos fazer uns testes para ver se vai dar para usar. Também cortei um pedaço de papelão. Ó, o papelão vai mais ou menos, na verdade precisa de um chanfro interno, né, de um buraco interno
para distribuir melhor o vento que entra, então o papelão não tem esse chanfro, ele não vai muito bem. O de 6 mm também não está indo muito legal, ó, ele bate e já para. O de 8 mm está indo bem melhor, está escorregando bem. Mas eu acho que a gente abriu furos muito estreitos, 2 mm está me parecendo pouco, está sendo muito pouco ar. Uma parte desse ar, se a gente colocar a mão lá embaixo, a gente percebe que ele está voltando pelo próprio ventilador. Então tem que deixar sair mais ar daqui, vamos ter que alargar esses furos. Eles tinham 2 mm de diâmetro, a gente vai aumentar para 3 mm de diâmetro. Acho que funcionou furar com 3 mm, ó, o disquinho de 8 centímetros, ele está flutuando super bem, ele praticamente não para, ó, você encosta nele, ele vai. O de 6 centímetros não está andando muito bem, então a gente vai ter que acabar fazendo com o de 8. Isso significa que a gente vai ter que aumentar um pouquinho o gol aqui atrás. Esse gol está com 20 centímetros. Se a gente fizer vou chamar de taco, tá? Porque no hóquei seria um taco. Se a gente fizer um taco aqui para bater, que também tenha 8 centímetros, a gente teria que ter um gol de 24 centímetros de largura. Por quê? Porque aí você coloca o taco no meio e não fecha o gol. Ele ainda consegue passar de um lado ou de outro. Se a gente tiver um gol de 20, um taco de 8, você coloca o taco no meio e o disco não vai passar nenhum dos dois lados. Vamos então aumentar isso aqui e ainda colocar 4 pernas nessa mesa, porque não dá para jogar agachado assim, né? Bora usar tico-tico então para abrir 2 centímetros de cada lado desse rasgo. Ele vai ficar com 24 centímetros no total. As pernas eu vou fazer com uma madeira bem dura, muito resistente. A mesa vai ficar com 88 centímetros de altura, que é mais ou menos a altura da nossa pia aqui do manual, que a gente acha que é uma boa. Cada perna vai ficar 30 centímetros para dentro da mesa e eu vou prender com parafusos. Apesar que depois que a gente prendeu, a gente viu que o ideal era colocar um pouco de cola também. Para fixar o fundo, eu vou colocar alguns preguinhos, eles servem só para segurar provisoriamente. Depois eu vou colocar muita cola quente, que serve não só para segurar o fundo, mas para vedar também, não deixar nenhuma gotinha de ar sair. Só por via das dúvidas, eu vou botar 4 preguinhos aqui no fundo, caso a cola quente se solte um dia, esse negócio não vai cair. A verdade é que nessa etapa a gente já tem a mesa praticamente pronta, já daria para jogar nela numa boa, mas a gente quer colocar umas frescurinhas para deixar o negócio bem caprichado. O primeiro incremento vai ser uma caixinha aqui atrás para a gente poder pegar a ficha na hora que ela entrar no gol e também computar os gols usando o Arduino. Para variar um pouco, a gente montou uma caixa cortada a laser, mas dentro da caixa tem um sistema relativamente complexo para recolher o disco. São 12 peças no total e olha só a lógica da caixinha. Aqui é o gol, tá? O campo vai ficar aqui. Na hora em que o disco passar pelo gol, necessariamente ele vai cair nesse buraco. Ele vai sempre encaixar aqui. Nesse furo, a gente vai ter um sensor de luminosidade. Então é assim que o gol vai ser marcado. Na hora em que o disco tampar o sensor de luminosidade, significa que foi feito o gol. Aqui na frente, a gente vai ter essa saída aqui, que é para você pegar o disco. A probabilidade do disco escapar por aqui é muito pequena, tá? Pode acontecer, mas imagino que vai ser quase nula. Então a ideia é que o disco caia aqui, você vem com a mão, pega o disco e tira. Vou então terminar de montar a caixa e a última parte eu vou fechar daquele jeito com parafusos, que é pra gente poder colocar o Arduino e depois dar manutenção em qualquer coisa aqui. Eu só esqueci do detalhe que a gente tem que instalar isso aqui lá na mesa, né? Então eu não posso fechar aqui, porque os furos que eu vou ter que fazer para encaixar na mesa estão aqui dentro. Finalmente chegou a parte eletrônica da coisa. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer ter um sensor que diga a hora que foi gol e se foi gol ele vai marcar um placarzinho ali e fazer um barulho, tá? Esse sensor é um componente novo que a gente vai usar que se chama LDR. L de Light, D de Dependent e R de Resistor, ou seja, é um resistor dependente de luz. Quanto mais luz bater aqui, mais fraco vai ficar esse resistor. Quando ele está no escuro, ele quase não deixa passar energia. Quando ele está no extremo claro, ele quase deixa passar toda a energia. Então é um sensor de luz extremamente simples, muito barato e que dá para usar em muitos outros projetos. Olhando aqui no multímetro, a gente consegue ter uma noção melhor de como ele funciona. Eu coloquei aqui para medir resistência e isso aqui não tem polaridade, tá? Não é um resistor como qualquer outro. Então liguei e ele marcou uma resistência. Na hora em que eu coloco o dedo por cima, eu crio uma sombra, eu diminuo a luz que chega nele, você pode perceber que a resistência aumenta muito. Se eu tirar o dedo, a resistência diminui. Então a ideia é que quando esse disco cai em cima do LDR, ele tampe completamente a luz e aí o Arduino vai perceber, opa, não está chegando luz no LDR, foi gol. Só que tem um detalhe, para isso ficar bem preciso, o ideal é que a gente consiga controlar a sensibilidade do LDR.
Para fazer isso a gente consegue colocar um potenciômetro junto dele, então a gente criou aqui um circuitinho que você pode baixar lá no Tinkercad, que tem um LED, um LDR e um potenciômetro. Conforme eu tiro a luz do LDR, o LED acende ou apaga. E aqui a gente tem o controle da sensibilidade. Vamos testar para ver se isso funciona de verdade. Tem um código bem simples aqui. Basicamente, o LDR está conectado num pino analógico, o LED está conectado num pino digital. O potenciômetro está junto com o LDR, tá? Então eu não preciso conectar o potenciômetro em mais uma porta. Aqui, o que ele vai fazer? Tem um limite aqui, que esse limite é 100. Se eu tiver acima do limite, ele liga o LED, se eu tiver abaixo do limite, ele desliga o LED. O que é esse limite? A gente lembra que na porta analógica, ela vai de 0 a 1024. 0 é 0 volt, terra, 1024 é 5 volts. Então, 100 é um número bem baixinho. Isso quer dizer que se estiver passando muito pouca energia, ele vai desligar o LED. Se estiver passando um pouco mais de energia, ele vai ligar o LED. Ou traduzindo de outro jeito, se eu tampar, ele vai desligar o LED. Se eu destampar, ele liga o LED. Vamos carregar aqui, colocar o código lá no Arduino. Olha só que legal, o monitor serial está marcando ali 326, 327, 329. Isso quer dizer que está passando um pouco de energia pelo LDR, tá? Se eu colocar o dedo em cima, ó, ele já cai para 110, 112. Se eu fechar bem, ó, ele cai para 78 mais ou menos. Isso quer dizer que o Arduino está detectando essa diferença, tá? Eu posso mudar o potenciômetro aqui, ó. Conforme eu mudo o potenciômetro, eu consigo diminuir o valor que está sendo lido pelo LDR. Isso quer dizer que ele está ficando mais sensível. Então vai chegar um momento em que ele vai atingir aquele limite lá que é de 100. Então, ó, ele está 140, quando eu coloco a mão, ele vai para 34. Isso quer dizer que ele está cruzando esse limite de 100. Você pode ver que faz diferença que o LED acende e apaga conforme eu coloco a mão. Mas por que tem esse potenciômetro mesmo? Vamos supor que em vez de colocar o dedo em cima do LDR, eu queira que o LED já apague só de eu fazer uma sombrinha em cima. O que eu faço? Eu regulo aqui pelo potenciômetro a sensibilidade do LDR, eu abaixo aquele valor para muito perto do 100, que é o limite, então qualquer sombra já vai fazer o LED desligar. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou abaixando o potenciômetro até chegar num ponto que ele desliga, tá? Ele desligou, isso quer dizer que foi para baixo de 100. Aí eu levanto até ele acender. Ó, ele acendeu. Isso quer dizer que qualquer coisinha agora, ó, eu falei, ele já desliga. Olha que legal. Eu chego com a mão perto, o LED já desliga. Então, pelo potenciômetro, eu consigo controlar muito bem a sensibilidade do LDR. Lógico que não é esse circuito que a gente vai usar no nosso AirRock. A gente precisa de alguma coisa mais complexa. A gente tem 2 Gols, então precisa de 2 LDRs. Junto desses LDRs, a gente precisa de 2 potenciômetros para regular a sensibilidade deles. A gente também precisa de 2 LEDs para marcar ali se foi gol, se não foi, só para dar um aviso. Também queria colocar um buzzer para fazer um barulhinho na hora que fizer gol. E mais legal, a gente também quer marcar esse placar de um jeito digital ali. Então o que a gente vai colocar? A gente vai colocar um módulo TM1637. É esse módulo aqui que tem 4 dígitos de 7 segmentos. Que 4 dígitos de 7 segmentos? Ele consegue marcar aqui 4 números. 7 segmentos são esses pauzinhos aqui que marcam cada número, tá? São 7 pauzinhos para representar um número. Isso aqui é para relógio normalmente. Aliás, isso aqui parece uma bomba relógio, né? Mas é usado para marcar hora, só que é perfeito para a gente usar como placar. A grande vantagem disso aqui é que é muito mais simples de lidar do que aquele LCD que a gente usou na régua automática, porque ele tem muito menos dígitos e ele só tem 4 fios que você precisa conectar no Arduino. Então ele tem a alimentação, né, um positivo e o terra, e mais 2 fios se ligam em 2 pinos digitais. Vamos dar uma olhada agora no código que a gente vai de fato usar na mesa de rock. Ele está muito bem documentadinho, tá? Então entrando aqui, a gente vai ter um guia de conexão. Aqui estão todas as conexões que você precisa fazer para ligar o TM1637 aqui. Depois os LEDs que vão marcar se foi gol ou se não foi, o buzzer e o LDR. Então são essas coisas que a gente vai usar tudo aqui. Além disso, a gente precisa também colocar a biblioteca desse módulo. A biblioteca está aqui embaixo e ela precisa ser instalada via arquivo zip, igual a gente instalou uma biblioteca que faz um pouco tempo. Se você não lembra, você vem aqui, Sketch, incluir biblioteca, adicionar biblioteca zip.
Aí você acha o arquivo zip que a gente está deixando para download aí embaixo e inclui essa biblioteca aqui no seu Arduino IDE. Tem mais uma coisa que você talvez tenha que configurar, que é o limiar de leitura dos LDRs. O que é isso? É aquele número lá que define que hora que o LDR vai saber se é Go ou não. Isso aqui tá bem baixo, tá? Então quer dizer que quando o LDR perder muita luz, ele vai achar que é Go, mas você tem um controle secundário que é ali no potenciômetro. Então não vai precisar ficar entrando no código do Arduino toda hora. Por que a gente está colocando esse potenciômetro? Porque pode ser que exista alguma situação que você coloque a mesa no sol ou coloque de noite, vai jogar num lugar muito escuro e aí dá uma diferença de leitura, tá? Porque no sol, mesmo que esse negócio caia em cima do LDR, ele não vai tampar a luz 100%. Agora, se você estiver à noite jogando com um abajur, talvez o LDR já ache que nem tem mais luz porque você está num lugar muito escuro. Então é importante ter um controle secundário para você não ter que ficar entrando no Arduino toda hora para corrigir isso. Eu não vou montar na protoboard para explicar componente por componente, porque não é tão complicado assim e a gente tá deixando o esquema aí do lado muito bem desenhadinho. Se você for fazer, é só copiar o esquema, copiar o código que tá aí embaixo na descrição do vídeo e montar o seu circuito eletrônico aí para mesa de rock, fechou? O que a gente vai fazer é um pouco mais bonitinho dessa vez. A gente cortou no laser, mais uma vez, uma caixa que vai ficar ali do lado da mesa. Aqui tem uma chapa a 45 graus, a gente vai colocar o mostrador do placar aqui, 2 LEDs nesses furos, aqui a gente vai ter um botão de reset, tá? Para começar o jogo de novo. Aqui o buzzer vai soar toda vez que fizer gol. Atrás dessa mesa a gente vai ter o botão do ventilador para a gente poder regular a potência do ventilador. Normalmente vai estar sempre na maior potência, mas aqui você pode pelo menos desligar e ligar o ventilador também. E um liga e desliga do Arduino, tá? Na verdade vai ser um liga e desliga geral isso aqui, porque a gente vai colocar o ventilador junto do Arduino. Vou começar então montando a caixa e depois vou montar a parte da energia que chega da tomada. Qual que é a lógica aqui? A energia vai chegar por esse fio. Uma parte dela vai ser interrompida aqui pelo interruptor e depois sai para o seletor do ventilador e para a metade dessa tomada. A outra metade vai direto para o ventilador, vai direto para a tomada. Então a gente vai estar alimentando o ventilador e a tomada. Quando eu ligar e desligar esse interruptor, eu desligo tudo. Vamos parafusar essa caixa então na borda da nossa mesa de air hockey e depois eu vou fixando os componentes sem ligar no Arduino ainda. O primeiro passando os fios, colando o que tem que colar. Um erro que eu percebi que a gente cometeu foi fazer as caixas em MDF de 6 milímetros. Fica muito grosso e alguns componentes a gente não consegue usar a rosca, tem que colar. E como a gente perdeu o nosso conjunto de tubinhos termorretráteis, eu tô tendo que isolar tudo na fita isolante mesmo. Não tá ficando muito bonito, mas funciona. O Arduino a gente vai parafusar aqui no fundo da caixa para ficar bem preso, deixando a saída USB ou a alimentação para fora, caso a gente precise configurar alguma coisa. Em cima dele vai a protoboard e aí é só seguir aquele guia de conexão e ir ligando tudo aqui, não tem muito segredo. Olha só que chique! A gente liga aqui, tum, o Arduino já começou a mostrar o placar e eu encostei a minha calça aqui, ele já marcou um gol por acaso, eu já explico por quê. Então dá uma olhadinha, a gente já está marcando um gol aqui, se eu ouvir o bipando, se eu quiser resetar é só eu apertar aqui, ele zera o placar. Liga o ventilador aqui, então a gente consegue ligar o Arduino sem ligar o ventilador, o que é legal para ter uma coisa independente da outra. Liga o ventilador, a mesa está funcionando, cadê meu disco? Na hora em que faz o gol, o disco vai tampar o LDR que está aqui atrás, ele marca o gol ali, eu tiro a mão e volto a jogar. O negócio tá bonito, tá funcionando, mas falta uma coisa, falta o taco que a gente segura na mão. Eu não sei se o nome desse negócio é taco de fato, mas a gente até testou aqui jogando com esses potes de guache. Vamos fazer um negócio decente na impressora 3D, né? Essa peça não tem muito segredo. Eu vou desenhar 3 círculos, um dentro do outro. O menorzinho eu vou dar um extrude para ser o cabo. O que fica no meio vai ser a base e o que fica fora vai ser uma borda um pouquinho mais alta. Para arredondar eu dou um fillet e aí é só exportar, abrir no arquivo que prepara para impressora 3D. Vou colocar 3 camadas nas paredes embaixo para ficar bem resistente. Dentro a gente precisa de um preenchimento razoável também. E vou imprimir 2 ao mesmo tempo, porque eu preciso de 2 peças. Ah, olha as bichinhas aqui. Tem essa borda aqui que a gente imprime no ABS, que é para a peça grudar na mesa. Se não fizer isso, o ABS pode empenar e aí ele vai entortar a peça. Mas aí é só tirar, ela sai facinho. Antes de chamar a Mari para uma partida aqui, tem 2 coisinhas que a gente tá faltando fazer. A primeira é que muito pouca luz está entrando na caixinha e às vezes marca gol se você encostar o corpo aqui no buraco, porque ela fica completamente no escuro, né? O sensor fica no escuro e aí ele acha que a bolinha entrou. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um furo aqui em cima
para entrar luz, de forma que se você encostar o corpo não tem problema, porque a luz está entrando por cima. Vou usar uma serra-copo de 55mm de diâmetro e você pode perceber que ela faz muito mais sujeira do que se eu tivesse cortado no laser. Um jeito mais definitivo, mais certo de resolver esse problema seria colocar um LED apontando para o LDR ali dentro e o LED ficaria aceso na hora em que a ficha entra na frente ou que o disco entra na frente, ele tamparia o LDR, mas agora a gente tá com pressa porque eu quero jogar com a Mari e ela tá chegando aí, então eu já fiz esse furo que resolve 99% do problema. Segunda coisa que eu preciso fazer é uma linha do meio aqui, porque como essa mesa ela não é tão grande, é grande, mas ainda assim eu quase consigo alcançar o gol adversário, essa linha vai ser muito importante para eu não ficar invadindo o campo do outro. Quando a mesa é gigante você nem alcança, então nem causa tanto problema não ter a linha do meio de campo. Agora o bichinho tá digno de um TCC. Mary, seguinte, peraí, deixa eu dar as instruções da mesa. Essa mesa é muito complexa. Qual que é o nome desse jogo mesmo? Air Hockey. Air Hockey. Ó, aqui tem um placar eletrônico. Eletrônico, que tem até uma caixinha de som, é isso? Mary, ó, reseta ele, aperta esse botão, ele reseta, ó. Reseta nada. Lógico que reseta. Ô, louco! Tá tirando? Aí é o seguinte, faz um gol, faz um gol em mim aqui. Ô, Mary, acerta o gol, né? Ó. Ó, vamos ver se tá marcando em você. Ops. Ah, nossa, mas muda de cor? Muda de cor, né, Mary? Cada um tem uma cor, ó. Resetei. Pode começar. A cara dele. Ele fica muito possuído, gente. Ele é muito competitivo. Mary, essa mesa levou dias pra fazer. Nossa. Você invadiu meu campo, Mary. Ó, essa linha aqui... Ó, vocês sabem pra que serve? Aquele negocinho quando você tá jogando, assim, que cobre sua mão, pra não acontecer isso. Ha! Nossa, a Mari tá com sangue nos olhos hoje. Pode? Pode. Eu não sei como a gente não quebrou essa ficha ainda. Essa é a música. É alguma coisa, né? Vale um TCC de Manual Maker, não vale? Vale um joinha. Valeu, galera. Essa aqui é a última aula do nosso Manual Maker. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua com o Manual Maker, mas não em formato de curso. Vamos fazer vários projetinhos. Sim, mas 2 vezes por mês, quinzenalmente. 2 vezes por mês. Acompanhe a gente no Instagram, Manual do Mundo, que lá a gente vai mostrando nos stories todas as novidades. Abraço pra vocês. Valeu quem acompanhou, galera.